Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tem um bom tempo que eu não apareço, né, no YouTube. Eu ultimamente tenho me dedicado a alguns outros projetos, além, claro, das minhas duas filhotas, minhas duas filhas, uma de 6 e uma de 7, tem demandado bastante tempo. Então, curtindo muito essa fase, construindo casinha com elas. A gente construiu uma casa na árvore e então isso tudo acaba ocupando bastante o meu tempo e eu acabo não conseguindo mais gravar como eu gostaria de gravar os vídeos. Mas de qualquer forma, estou gravando esse vídeo aí também a pedido de alguns amigos para falar um pouquinho, atualizar um pouquinho como anda o meu processo de edição, porque o processo de edição ele acaba evoluindo junto com o olhar fotográfico, junto com as técnicas, junto com os próprios aplicativos que evoluem e trazem ferramentas melhores, mais precisas. Mas a evolução que eu digo não é somente com relação a novas ferramentas, novas tecnologias, mas eu tenho buscado ou direcionado um pouco a minha edição para um processo mais simplificado, né? Menos complexo, menos pesado, né? Então, para a gente poder fazer uma edição mais objetiva, mais precisa e direta e que também seja prazeroso, né? Então, de fato, a edição ela tem que ter um objetivo, né? Editar por editar ou você ficar mexendo nas opções que tem ali para ver o que dá, acaba que não dá muito certo, né? Então, o objetivo principal da edição, a meu ver, não é nem transformar a imagem. Acho que talvez já tenha sido um momento anterior. Eu acho que a gente acaba passando por essas fases em que o objetivo era transformar aquela imagem que veio da câmera em algo totalmente diferente, ou carregar aquilo com algum efeito, com uma luz diferente, com uma outra saturação. Eu acho que é bem válido, né? Na edição a gente não tem certo e errado, né? A gente tem gostos, assim como na cozinha ou em qualquer outra arte. Você vai ter o teu gosto, aquilo que faz sentido para ti, né? Então, hoje, no momento atual, o que faz sentido para mim é o que eu quero passar um pouquinho nesse vídeo aqui. Então, é uma edição mais simples, uma edição mais direta, com um objetivo. E o que é o objetivo? Para mim, o objetivo sempre é complementar aquilo que eu estava pensando quando eu estava construindo aquela imagem. Então, as minhas fotografias de paisagem, elas são construídas. Então, no sentido de que a composição ela é pensada, ela é estudada, os elementos são posicionados sempre buscando algum objetivo específico, seja ele causar impacto, seja retratar a beleza de um local, ou então, na grande maioria das vezes, destacar um elemento, né, um elemento ou alguma parte da imagem que chama atenção para mim, que eu acho que conta uma história. Então eu procuro hoje editar minhas fotografias sempre me perguntando, quando eu compus, quando eu fiz essa imagem, o que eu queria mostrar. E aí o objetivo da edição, obviamente, é fazer com que aquilo que eu queria mostrar se torne mais evidente ainda nessa imagem, se ali não o está. E, obviamente, pequenas correções que possam atrapalhar a leitura da imagem dentro daquilo que eu tenho me proposto, tá? Então vamos lá. Abri essa imagem aqui, que está o RAW original, sem nenhum tipo de alteração, tá? Então, primeira coisa que eu faço sempre de imediato, eu não vou fazer um stacking aqui, eu até tenho as imagens para empilhar, mas acho que eu consegui suprir todos os espaços necessários nessa imagem com um foco razoavelmente satisfatório. Vamos olhar então a imagem de uma forma bem rápida. O que a gente tem inicialmente aqui de problemas a serem solucionados, né? Então aqui em cima a gente tem esses flare. Era um dia muito úmido, tinha esse haze, né? Essa névoa, ela não estava
não estava muito distribuída, ela estava assim mais nas partes altas da cachoeira, ressaltando um pouquinho aqui embaixo. Aí eu tenho esse fluxo de água aqui embaixo que está bastante acentuado, está bem bonito, mas obviamente a cachoeira é o que eu quero retratar nessa imagem, e o restante que está em volta da cachoeira é contexto, né? E precisa ajudar a conduzir o meu olhar em direção à cachoeira. Então, para onde eu quero que o espectador olhe? Ele olhe para cá. Humanamente falando, o nosso olho ele procura por áreas claras, luminosas, tá? Então a primeira coisa que o nosso olho vai olhar são as áreas mais luminosas da foto. Nesse sentido, aonde está a área mais luminosa? Está aqui no primeiro plano, onde eu tenho essa queda da água menor, está ressaltada pela grande angular, e lá em cima no céu. A cachoeira em si, ela está num tom mais médio, numa luminosidade mediana, e ela não está atrativa ao olhar. Então o que acontece? A gente vai entrar com o olhar aqui, vai rapidamente passar pela cachoeira, e o nosso olhar vai lá para cima no céu, e depois do céu o nosso olhar foge da imagem, o que faz com que, em primeiro momento, essa é uma imagem que não segura o olhar do espectador. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar o olhar para cá, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, sempre mudo aqui o perfil para isso, lógico, fotografando em RAW, em JPEG, eu indico, escolham isso sempre antes na câmera, já deixem setado, não tem problema nenhum fotografar em JPEG. Se você não vai imprimir, se você não vai fazer uma edição mais acurada, às vezes você só realmente quer para publicar na rede social e não quer ocupar um monte de espaço e se ocupar muito com edição, fotografe em JPEG, não tem problema, desde que você faça alguns pré-ajustes na câmera. A gente pode falar disso num outro momento, se for interessante, deixa aí nos comentários, eu posso explicar um pouquinho qual a diferença de JPEG para RAW e como você pode fazer um JPEG que seja pelo menos ou minimamente mais próximo daquilo que deveria ser, tá? Então, RAW, a gente vai escolher o perfil. Eu gosto de trabalhar com o perfil paisagem. O que ele faz? Em primeiro momento, essa é a forma de interpretar as informações que estão ali, essa engrenagem de interpretação. O perfil paisagem, Adobe Paisagem, Landscape, vai estar no inglês, ele diminui o contraste entre os pretos e os brancos, ele acentua um pouco a saturação dos verdes de forma especial. Então ele vai fazer uma primeira interpretação. Percebam que aqui, ó, mudando para o padrão, não altera absolutamente nada daqui, ó, da parte de baixo, que nem sequer aqui balanço de branco, exposição, nada. É só a forma com que o Adobe Camera Raw ou o Lightroom, que são similares, fazem a interpretação das informações que ali estão. A opção retrato vai tirar a saturação, logicamente, quando a gente tem pessoas, para ter uma pele mais suave. A opção vívido vai destacar bastante os contrastes. Então, paisagem é o que eu costumo usar para paisagem, landscape, né? Cada situação requer um perfil diferente, e aí é bom a gente testar, experimentar, ver o que fica mais interessante. O segundo passo que eu vou fazer é dar uma olhada no balanço de branco. No balanço de branco, nesse momento inicial, é um ajuste, vamos dizer assim, um ajuste geral da imagem, né? Era um dia nublado, era um dia não tinha luz solar direta, então a gente não tem calor muito. Se eu esquentar, o que acontece? Ele vai ficar essa imagem, para mim, ela não transmite o que tinha no momento. De fato, era um dia com uma cara bem mais fria, é uma coisa que eu gosto. Em alguns momentos, em algumas situações eu acho bastante interessante. Então, eu vou esfriar um pouquinho e eu vou acrescentar um pouquinho mais de magenta aqui na parte do colorir, que é para tirar exatamente, ó, ele tem uma névoa esverdeada na imagem, aqui eu consigo tirá-la um pouquinho. Se a gente olhar para a pedra, ó, eu vou fazer com um pouquinho mais de intensidade, ó. Existe uma névoa esverdeada, isso é comum porque tem muito verde na foto, e aí você tem uma luz difusa batendo nesse haze, nessa neblina,
que vai cobrir a imagem. Então o que a gente faz? Aqui a gente pode corrigir um pouquinho. Se subir demais, você começa a ter um excesso de magenta na imagem. Então procurar onde a água esteja mais próximo de um branco. É por aqui assim. Para mim, esse é um ajuste geral. Tá? Outra coisa, nesse painel aqui da edição básica, eu não faço muita alteração. O que eu faço? Reduzir os realces, exatamente para dar uma diminuída nos brancos, e aumentar as sombras, abrir um pouco as sombras. Com isso, o que eu faço? Eu estou de novo igualando a imagem, ela está ficando mais bidimensional, estou perdendo profundidade com isso, mas porque a gente vai criar profundidade daqui a pouco. Tá? Então um dos objetivos de fato é criar tridimensionalidade, de maneira que ao olhar a imagem a gente consiga perceber profundidade nessa imagem. É isso aqui. Próxima ferramenta que eu uso, abuso e praticamente edito tudo por ali é a ferramenta com os filtros, né? E aí aqui embaixo a gente pode ir no filtro pincel, tecla de atalho K, letra K do teclado, vai criar um pincel. O que faz esse pincel? Esse pincel aplica qualquer configuração que eu colocar aqui aonde eu passar o pincel. Qual é a vantagem disso aqui? Ao invés de fazer isso aqui eu aplico tudo na imagem inteira, é uma edição globalizada. O que acontece? Eu não quero que a edição seja igual aqui e lá. Por quê? Porque o que está mais perto do espectador tem mais contraste do que o que está mais distante, e mais distante, e mais distante. Isso gera profundidade, isso faz com que meu olhar entre aqui e viaje pela fotografia, tendo a sensação de distância, de profundidade, de camadas. Isso, a gente tenta produzir isso na composição, quando a gente usa elementos que vão se distanciando, né? Então pedras que vão se distanciando, esse caminho em S da água, a água é muito maior aqui do que aqui, do que aqui, do que aqui, então você está mostrando que as coisas vão diminuindo de tamanho, então ao olhar as coisas estão em perspectiva, assim como aquela cachoeirinha lá em cima é menor que essa, e essa aqui é muito maior do que essa, porque a gente está realmente tentando transmitir essa ideia de profundidade. Essa é a diferença, por exemplo, daquela foto de turista que você não tem um primeiro plano bem escolhido, que é aquela imagem que ela é bidimensional, você não consegue ter uma noção real da distância que um objeto tem do outro, da profundidade que o objeto tem do outro. Então por que eu edito com o pincel? Porque eu quero aplicar localmente tudo o que eu vou fazer daqui para frente. Então a gente vai começar lá de trás, assim como se faz em pintura a óleo. Eu por muitos anos pintei tela, então a gente começa sempre do fundo em direção à frente da imagem, né? Então o que a gente vai fazer lá? Lá a gente temos branco, só que nós temos um branco contrastado. Então o que eu vou fazer lá? Eu vou abrir os pretos para que diminua ainda mais o contraste, reduza o contraste, as sombras. Vou abrir um pouco os realces para estourar um pouco mais aquilo lá, depois vocês vão entender por quê. E vou, aqui embaixo tem a ferramenta desembaçar. Quando a gente puxa ela para a direita, a gente tira a névoa. Se a gente puxar para a esquerda, a gente acrescenta a névoa, tá? Claridade é a mesma coisa, para a direita a gente torna tudo mais nítido, para a esquerda a gente torna tudo menos nítido. Claridade e textura. Claridade são as informações maiores, textura são as informações menores. Então eu quero que as informações maiores estejam menos destacadas, ok? Agora a gente vai com essa ferramenta pincel lá naquela areazinha branca e vai pintar aquela areazinha branca lá. Se ficou muito forte, a gente pode vir aqui em cima, ó, e em máscara 1 reduzir um pouco a intensidade, ok? Muito bem. Esse é um primeiro momento. E agora a gente ainda pode terminar os ajustes aqui, ó. Quero tirar mais os pretos, vou estourar um pouco mais os brancos, exatamente para deixar bem difuso, e eu quero aumentar ainda mais o desembaçar aqui para o embaçar, olha só, como se estivesse entrando uma névoa de fato bem grande lá de cima. Vou ampliar esse meu pincel, vou usar esse pincel com um fluxo e uma densidade menor e vou aplicar aqui em cima, beleza. Agora
a gente vai pegar novamente um pincel, K de novo. Ó, a gente criou uma segunda máscara. Essa aqui, ó, essa máscara é a que eu apliquei agora, é uma segunda máscara. Essa segunda máscara, o que que eu vou fazer? Vou abrir os pretos e as sombras e vou aplicar aqui assim, a parte mais alta da cachoeira, fazendo com que o contraste lá em cima fique ainda mais tênue, ainda mais suave, ok? Eu posso aqui também, se eu quiser, jogar um pouquinho mais de névoa, mas acho que não há necessidade. Eu vou deixar em 0, tá legal aqui, e vou dar uma diminuída nas luzes altas, não, nas luzes altas não, nos brancos aqui, ó, nos brancos, só para dar uma atenuada na claridade lá em cima. Novo pincel, ferramenta K. Vou abrir os brancos são as luzes altas, né? E vou aplicar na minha cachoeira. Olha só, na de cima menos do que na de cá, porque eu quero realmente que essa aqui fique bem destacada. Eu vou botar um antes e depois aqui, só dessa ferramenta aqui, para vocês terem uma ideia. Ok? Passei um pouquinho lá em cima, quero tirar, vai em subtrair, pincel, e a gente tira de lá pintando, ok? Está só aplicado na cachoeira. Dá pra gente intensificar um pouquinho, e dá pra gente vir aqui no desembaçar e fazer agora para a direita, para deixar, ó, mais texturizada a água, uma presença maior a água. Vamos ver o antes e depois só dessa parte de cima. Ó, sem as máscaras com as máscaras, sem as máscaras com as máscaras, ok? Seguimos, ferramenta K novamente. Agora a gente vai trabalhar no plano do meio aqui, tá? Que é essa pedra, que é essa parte de baixo da imagem aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Vai abrir um pouco as sombras e vai acentuar um pouquinho as luzes altas, exatamente porque é aqui que a gente quer o brilho da imagem, tá? Aqui que a gente quer que a imagem fique interessante. Aqui ao redor da cachoeira um pouquinho, nessas folhas de árvores aqui. Opa, essas duas últimas de cima não. Ctrl Z. Aqui, então o que que a gente fez aqui? Colocou luz exatamente onde a gente quer que o espectador olhe, que é lá assim. Aqui a gente consegue colocar, por exemplo, um pouquinho mais de saturação, de leve, um 7, só para acentuar a saturação dessa água ali. Novamente, ferramenta pincel, agora o K de novo, e agora a gente vai usar um pincel maior, e a gente vai reduzir os realces aqui, ó, e vai passar na cachoeira. Eu vou tirar um pouco esses realces, estão muito fortes, essa parte toda da cachoeira aqui embaixo. Vou baixar a exposição um pouco, veja bem, ó, o que eu estou fazendo. Isto, e vou aumentar os brancos. O que que eu faço com isso? Eu reduzo a exposição, mas não perco o contraste. K novamente, outra ferramenta, outra vez a ferramenta pincel. E agora eu vou baixar a exposição aqui com um pincel grande na parte de baixo da cachoeira, nessa parte aqui. Ali não precisa, aqui na parte de baixo. E ainda vou, mais uma vez, ferramenta K, vou abrir um pouco os brancos, só nessa parte daqui que eu quero chamar a atenção, que o olhar viaje para lá. Antes e depois. Antes, depois. Antes, depois. Aqui está menos claro. Agora o olhar viaja por aqui e vai diretamente para lá. O que a gente pode fazer ainda nessa parte da frente aqui? A gente ainda pode pegar mais uma vez o pincel e vamos pintar toda essa área que tem água aqui na frente. Só a parte com a água aqui mesmo. Evitar as pedras. O bom de trabalhar com essas ferramentas é que você não precisa ser muito preciso, porque é uma técnica que trabalha bastante com a difusão. Selecionei mais a parte da água. Eu vou dar uma esfriada nessa parte da água, deixar ela um pouco mais azuladinha aqui, ó.
exatamente para tirar um pouco aquele esverdeado da água, para não chamar tanta atenção. E vou também abrir um pouquinho os pretos, que está um pouquinho forte demais. Ok. Não por último, agora a gente vem no painel geral aqui. Ainda dá para a gente fazer alguns ajustes. Dá para subir um pouquinho a vibração. Diferença de vibração para saturação. Saturação é a cor nos tons mais escuros, e vibração é nos tons médios e altos, tá? Então é uma aplicação um pouco mais delicada do que saturação. Dá para a gente diminuir um pouco a saturação, deixar ela em -6 e aumentar um pouco a vibração, que aí a gente tem saturação mais nas áreas onde pega a luz e menos saturação onde não pega a luz. E aí a gente vai aqui embaixo remover a aberração cromática, que eu já deveria ter feito no início e acabei esquecendo. E agora aqui em correção de cores a gente vai fazer um pequeno ajuste. O que a gente vai fazer aqui? Sombras. A gente pega essa bolinha e arrasta ela para onde a gente quer. Nós vamos acrescentar um pouco de azul nas sombras para dar um pouco mais de frieza. Segura a tecla Shift e aí você pega a bolinha do meio e vem trazendo ela em direção ao pino que você setou, ok? E aqui é a quantidade de cor, aqui é o tom que a gente vai usar. Então agora eu vou fazer uns pequenos ajustes aqui, ó. Eu vou puxar ela um pouquinho mais para cá para deixar as sombras levemente azuladas, porque de fato era um dia frio e as sombras estão azuladas. E as luzes altas e os tons médios eu vou dar uma esquentadinha. Dá uma esquentada, porque de fato a luz sempre é um pouco mais quente do que as sombras. Mesma coisa eu faço com as luzes altas aqui. Eu vou jogar um pouquinho de esverdeado, amarelo esverdeado aqui. A diferença é sutil, mas acaba ajudando um pouco na leitura da imagem. Eu creio que a gente pode dar um pontinho de exposição, deixá-la um pouquinho mais clara. E assim a gente finaliza a nossa imagem. Olha só, vamos reverter aqui pro padrão original. Assim era a imagem quando nós iniciamos. Assim ela está agora. Assim era a imagem. Toda a luz estava aqui. E agora o olhar vai lá para trás. Terminado isso, abrimos no Photoshop. E aqui no Photoshop a gente faz aqueles ajustes tradicionais de sempre. Em especial uma varredura de borda, para ver se a gente não tem nenhum elemento aqui que esteja incomodando. Essa manchinha eu vou tirar. Embaixo. Ok. Esses dois galinhos aqui talvez eu tire também, que eu acho que eles não agregam muita informação à imagem. Ali também. Esses galinhos aqui da mesma forma, são um pouquinho mais enjoados de mexer. Ok. Fazendo um pouquinho rápido aqui por causa do vídeo, para não ficar tão longo. Eu acho que é por aí que a gente tem de elementos que deveriam ser tirados. Aquilo lá está chamando a atenção, vamos tirar. E aqui em cima a gente vai cropar essa parte que tem um flare. Bacana, eu acho que é isso aí. Daqui para frente, processo normal, para salvar para TIFF, para impressão, reduzir tamanho e tudo, que eu já fiz em outros vídeos. Então segue como a gente já está habituado. Fala pessoal, para mim aí no grupo, nos comentários, se esse tipo de edição faz sentido, se você acha que é aplicável, e se tiver alguma dúvida pode colocar aí também. Grande abraço!